você não quiser deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é eu sou. Eu sou tudo. E a palavra é tudo. Foram essas as palavras da irmã Maria. E nessas palavras, eu diria que hoje nós nem precisaríamos mais de falar, né, de pregarmos aqui, porque cada um irmão que veio aqui à frente, cada um irmão que veio aqui à frente, olha, eu fiquei extasiado ali sentado no banco ouvindo, né, os irmãos falar. Hoje à tarde, a Marilene me perguntava: você já encerrou, fechou a mensagem? Precisa estudar mais? Eu não preciso estudar mais. Na verdade, há quase 3 anos eu penso em falar nesse texto. Isso veio de uma conversa com um colega de serviço, e em 3 anos esse texto está sendo adiado. E a pergunta hoje é, eu gostaria de fazer essa pergunta: você se acha doente? Nós estivemos aqui justamente falando do poder da palavra, das nossas fraquezas como pessoas, né? E o testemunho da irmã Maria aqui foi no tempo de Deus, né, irmã Maria? Na escala que a irmã não esperava, eu não sabia que a irmã esperava, pelo contrário, pensei, posso escalar a irmã Maria? Será que devo escalar a irmã Maria? Vou escalar a irmã Maria no tempo de Deus. E a irmã Maria trouxe uma reflexão dizendo-se que ela se achou doente. E eu pergunto para todos vocês: vocês se acham doente? Quem se acha doente, levanta a mão. Quem se acha doente, levanta a mão. Bom, nós só temos pessoas sãs. Mas vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos ver se nós somos sãos ou somos doentes. O texto está registrado no capítulo 5 de Lucas. E nós estaremos lendo do versículo 27 até o versículo 32. A palavra de Deus diz: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vou perguntar de novo: você se acha doente? Amém. Amém que nós temos pessoas doentes. E a nossa conversa com essa pessoa que me despertou interesse por esse texto foi justamente essa. Ele é um evangelho, e alguém chegou perto dele e disse assim: olha, esse negócio de crente, isso é para doente, vocês são todos doentes. Esse negócio de estar lá na igreja dizendo isso, dizendo aquilo, isso é para pessoa doente, vocês são doentes. Por isso que vocês ficam todo mundo junto lá, se escorando uns nos outros, dizendo que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo. Isso é doença. E ele disse assim: você tem razão. A igreja é um grande hospital, e lá só tem doente mesmo. Sabe por quê? Porque nós precisamos realmente de Jesus. E diante dessa fala, mexeu muito comigo durante 3 anos. E hoje foi o dia que nós fazemos essa reflexão. Que bom que nós nos achamos doentes. Percebamos que nesse texto haviam algumas pessoas. A primeira delas, no versículo 27, havia Levi, o publicano. Levi, um dos publicanos. Seguindo, nós tínhamos Jesus, nós tínhamos os discípulos de Jesus,
E nós tínhamos uma pessoa muito comum na vida de Jesus, não só uma pessoa, mas várias pessoas que formavam o mesmo grupo, que eram os fariseus e os principais da lei, os escribas. Então, os principais eram os fariseus e os escribas. Traçando esse quadro, vamos então voltar à questão da doença. O que é ser doente? O que Jesus disse? O que é ser doente? Nós perguntamos no princípio se aqui tinha alguém doente. Ninguém quis ser doente. Depois nós perguntamos se tinha alguém doente. Várias pessoas levantaram a mão e se disseram doentes. Os publicanos, eles eram muito bons. Os publicanos, eles eram, os fariseus eram muito bons, não é? Eles eram perfeitos, eles eram pessoas sãs, eles gozavam de uma razão e de um juízo, de um conhecimento da lei que era fenomenal. E esse conhecimento, essa razão, esse discernimento, essa certeza de que eles estavam sempre fazendo as coisas boas, os enchiam tanto de orgulho que eles sentiam as melhores pessoas da sociedade judaica. Eles eram cumpridores das leis, eles eram fiscais das leis, eles eram aquelas pessoas escolhidas por Deus para estar tomando conta do povo de Israel. Assim, eles estavam em uma distância muito grande dos demais. Eles eram tão cheios de si, tão cheios das suas certezas, tão cheios dos seus orgulhos, que eles não precisavam de Jesus. Você já se sentiu assim? Talvez inconscientemente você esteja adotando esse comportamento, um comportamento assim um pouco farisaico. Depois nós vamos perceber que muitas vezes nós temos este comportamento. Levi, quem era Levi? Levi, o publicano. O povo de Israel nessa época, eles eram escravos de Roma. Roma havia tomado todos aqueles povos daquela região, e Israel era um desses povos que Roma havia invadido e tomado. Os povos que Roma conquistava, eles pagavam impostos ao Império Romano. Israel estava muito distante de Roma, mas todo o povo que morava naquela região era obrigado a pagar imposto ao povo romano. Para isso, eles davam autoridade a algumas pessoas que moravam naquele país para cobrar esses impostos. Muitos até compravam esse título de cobradores de impostos. Uma pessoa comprava o título ou recebia esse título e dava poderes a muitas outras pessoas para serem cobradores de impostos. Levi morava em Cafarnaum. Cafarnaum está próximo ao mar da Galileia. Era uma cidade de portos e as mercadorias entravam e saíam por essa cidade de Cafarnaum. Assim, era um excelente lugar de cobrar imposto. E vale ainda lembrar que o cobrador de impostos chegava para cobrar o imposto, e se você não tivesse o dinheiro, ele levava tudo. E às vezes levava até a pessoa como refém, como escravo, para ser comercializado. Imagine um judeu que teve a terra invadida por romanos, que trabalhava com muita dificuldade para ganhar o seu sustento. Chega um cidadão e toma dele um bem qualquer e manda parte daquele bem para Roma, e a outra parte fica com ele como comissão do imposto cobrado. Essa pessoa era uma pessoa bem-quista na sociedade judaica? Não era. Levi era essa pessoa. Ele era um dos publicanos, um dos cobradores de impostos. Ele tinha uma boa arrecadação, cobrava impostos numa das cidades mais ricas da época. Mas Jesus passa para Levi e fala assim: Levi, segue-me. Você sabe o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez?
Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Querido, quantas vezes Jesus chegou para você e falou assim: ei, você, segue? Eu não vou seguir o Senhor, não. Eu tenho um emprego, eu tenho um comércio, eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu. Você é são? Você não está comportando como um dos escribas? Eu tenho conhecimento da lei, eu tomo conta desse povo, eu gerencio tudo isso. Eu sou um dos fiscais da lei. Muitas vezes nós estamos tendo esse comportamento do eu. O primeiro comportamento dos fariseus, comportamento do eu. Jesus chega então para Levi, faz o convite, Levi imediatamente deixa tudo e segue Jesus. Dia seguinte, Levi, tão satisfeito que estava com a pessoa de Jesus na sua vida, que ele reúne muitos outros publicanos, e reúne além dos publicanos outras pessoas na sua casa, e faz o quê? Faz uma festa. Naquela festa ele estava dizendo assim: eu estou convidando uma pessoa muito importante para vir à minha casa, eu estou convidando Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo me convidou, mudou a minha vida. E eu quero mostrar para todas as pessoas que aqui estão que eu encontrei Jesus e Jesus fez diferença na minha vida. Festa, gente, não é um sinônimo de alegria? Não é sinônimo de alegria? É sinônimo de alegria. Levi estava feliz porque tinha encontrado Jesus. Reúne então, vamos para lá festejar Jesus. Imediatamente se apresenta para participar daquela festa. Mas os fariseus continuavam lá. Interessante que nesse capítulo 5 eu comecei a andar pelo capítulo 5, capítulo 6, e comecei a perceber que parece que aonde Jesus estava, um fariseu estava de olhão em cima. Onde Jesus pisava, tinha um escriba de olhão em cima. Mas eles não tinham que estar pregando a lei? Eles não tinham que estar preocupados com a lei? Por que estavam então tão preocupados com a pessoa de Jesus? Mas preocupados para questionar a doutrina do Senhor. Queridos, é um outro comportamento farisaico nosso. Muitas das vezes nós não cooperamos com o trabalho dos nossos irmãos, mas nós estamos o tempo inteiro observando, nós estamos o tempo inteiro apontando falhas, nós estamos o tempo inteiro, às vezes até prestando muita atenção para vermos se há algum erro, para acusarmos. E os fariseus então, cheios de si, chegam para os discípulos e falam assim: mas por quê? Por que o vosso mestre, por que vocês comem com esses pecadores? Por que vocês comem com essas pessoas ingratas? Vocês estão aí festejando com essas pessoas? Queridos, nós podemos às vezes adotar esse comportamento farisaico, esse comportamento do julgamento, esse comportamento de estarmos em determinados lugares achando que nós somos melhores do que os outros, de nos colocarmos como alguém que detém uma doutrina pura, e os demais todos são pecadores, os demais todos são errados, e às vezes esse extremismo tão grande nos impede de receber a bênção de Jesus, nos impede de receber o convite de Jesus, nos impede de recebermos a cura. Às vezes esses extremismos nos impedem de recebermos a cura. E Jesus vira então para os fariseus, ele não espera os discípulos levar o recado, mas ele mesmo responde: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus estava dizendo então que tem uma classe de pessoas que ele não veio para essas pessoas? Ele estava dizendo isso?
Ele estava dizendo isso, que existe determinada classe de pessoa que Jesus não veio para elas? Jesus estava dizendo que existem determinadas pessoas que não precisam de Jesus? Duas perguntas. Existe uma classe de pessoas que Jesus não veio para salvá-las? Segunda pergunta: existe uma classe de pessoas que não precisam de Jesus? Jesus não disse isso, mas Jesus disse que o nosso orgulho, Jesus disse que as nossas razões, Jesus disse que a nossa religiosidade, Jesus disse que as nossas desculpas, Jesus disse que as nossas preocupações mundanas podem nos impedir de encontrarmos com Jesus. Nesse mesmo capítulo, logo no início, Jesus realiza uma cura, um milagre, e os então pescadores, Tiago, João, Pedro, que ali estavam, realizam uma pesca milagrosa. E quando Pedro percebe que ali havia acontecido o milagre, Pedro então cai de joelho em terra e fala assim: afasta, Senhor, afasta daqui, porque eu sou pecador. E Jesus fala para ele: levanta e vem comigo, porque eu vou te fazer pescador de homens. Que diferença entre Pedro e os fariseus. Pedro era um doente, reconheceu-se pecador e precisava de Jesus, precisava de cura. Os fariseus eram muito bons, eram muito sãos, eles não necessitavam de Jesus. Nós podemos muitas vezes assumir essa posição. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, você é justo? É justo o suficiente para dispensar a presença de Jesus na sua vida? Você que já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você é justo? É justo o suficiente para rejeitar muitas vezes a palavra de Deus falando ao seu coração? Você que já confessa ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, você é são o suficiente para rejeitar a cura do Senhor na sua vida? São várias perguntas que podem ficar na nossa mente. Quem vai respondê-las não sou eu. Quem deve respondê-las é você, através do Espírito Santo. Mas cuidado com as posições que nós assumimos na vida. Nós podemos estar sendo fariseus e podemos estar impedindo o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Quanto à pergunta se o Senhor não veio para determinada classe de pessoa, ou Ele não salva determinada classe de pessoa, porque ela é por demais justa, a palavra de Deus diz que o Senhor veio buscar e salvar todos os que estavam ou se haviam perdidos. Jesus veio para todos. Jesus veio para mim. Jesus veio para vocês que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Jesus veio para você que ainda rejeita a palavra de Deus que fala na sua mente e no seu coração. E Jesus veio para prometer a você cura e transformação. Jesus veio para fazer de você uma pessoa rejeitada, uma pessoa pecadora, para uma pessoa que está aqui. Alguns comentaristas da Bíblia dizem que Levi é Mateus, o escritor do livro de Mateus. Citam alguns versículos que comprovam que Levi era Levi ou Mateus, escritor do livro de Mateus. Um homem que era rejeitado pela sociedade foi acolhido por Senhor. Um homem que era rejeitado pela sociedade foi transformado num evangelista que deixou registro para que hoje nós pudéssemos estar lendo e entendendo a história do Senhor Jesus Cristo. Querido, se você algum dia se sentiu rejeitado ou está se sentindo rejeitado, saiba que o Senhor não te rejeita. Se você tem sido rejeitado como pessoa, como vizinho, como amigo, como profissional, saiba que o Senhor não te rejeita e tem bênçãos para você na sua vida. E o Senhor constantemente está passando e dizendo assim: segue-me. Levi, segue-me. Neemias,
segue-me. Messias, segue-me. Marilene, segue-me. Já passou na sua vida? Já te convidou e você recusou o convite do Senhor? Já te convidou, você aceitou o convite do Senhor, mas em algum momento gerou uma dúvida tremenda e você disse assim: será que eu preciso realmente de Jesus? Será que eu preciso realmente desse amuleto? Muitas pessoas têm Jesus como amuleto. Para nós é a fonte de vida. E como dissemos, precisamos ser doentes, porque sendo doentes, nós percebemos que somos frágeis, e sendo frágeis, nós percebemos que precisamos de Deus nas nossas vidas. Mas que doença é essa? Que doença é essa que nós precisamos ter? É uma doença crônica, é uma doença física? Eu preciso ser louco, eu preciso de estar com um problema de estômago, de coração, de cérebro, de depressão, com qualquer outro tipo de doença para seguir Jesus? É isso que Jesus estava falando? Não, Jesus estava falando que nós precisamos de nos reconhecermos pecadores. E nos reconhecendo pecadores, já sabemos que não somos santos. E não sendo santos, precisamos de cura. E precisando de cura, precisamos de Jesus. Vamos responder todo mundo: nós precisamos de Jesus. Amém, que nós precisamos de Jesus. Glória a Deus que nós precisamos de Jesus. Somente experimentando o poder de Jesus, da palavra de Deus nas nossas vidas, é que nós vamos conseguir compreender o que é que Jesus preenche nas nossas vidas. Porque todo ser humano procura um preenchimento na sua vida. Aquele que nega Jesus dizendo que é um amuleto, ele adota um outro amuleto para tentar suprir essa falta de Jesus na sua vida. Muitos adotam o sexo, outros adotam as drogas, outros adotam o álcool, outros adotam o estudo, a razão, o conhecimento, e é uma busca constante. Tem muitos que adotam a fama, e esses que adotam a fama, então, meus queridos, como a fama, como o destaque, como a posição farisaica do orgulho é presente nas nossas vidas. E quantas vezes nós procuramos veemente essa posição, a posição de destaque? E essas pessoas que adotam a fama para preencher esse espaço, buscam, e chegam a um ponto que eles dão cabo à própria vida. Porque eles sentem que não são aquilo que esperavam ser. E dão conta da própria vida, acabam com a própria vida, muitas vezes com a idade tenra. Exemplos nós temos claramente, abrindo jornais quase todo mês, tem um famoso que se suicidou, tem um famoso que deixou a carta, tem um famoso que fez isso, tem um famoso que fez aquilo, ele tem medo de se envelhecer, ele não pode se engordar, ele não pode emagrecer, ele é uma busca constante para um amuleto, para suprir a falta de Jesus na vida. O que é que você tem adotado na sua vida para suprir a falta de Jesus? As amizades, a internet, o prazer, as brincadeiras, a televisão, o cinema, não sei o que. Mas experimenta deixar esses amuletos e preencher esse vazio com Jesus. Verás como é diferente, porque Jesus disse que Ele é o único que promove a paz. E não é uma paz da guerra tão somente, mas é uma paz interna, é uma paz entre os conflitos do próprio eu, é uma paz entre os conflitos constantes que existem na nossa mente, é uma paz entre nós irmãos, é uma paz entre nós marido e mulher, é uma paz entre nós pais e filhos. Só Jesus pode promover essa paz, porque para receber o remédio de Jesus é preciso deixar o orgulho. E nós só conseguiremos sentir essa paz quando deixarmos o orgulho, cairmos em nós mesmos, nos reconhecer pecadores e que necessitamos de Jesus. E eu pergunto para você:
Você necessita de Jesus? Se você necessita de Jesus e ainda não tem como seu Salvador, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Você conseguiu perceber que nós precisamos de tomar posição ao lado de Jesus? E neste momento, mais uma vez, a palavra de Deus está sendo ofertada. Se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você está adotando a posição farisaica em relação a Jesus, desça desse pedestal. Faça como Levi. O Senhor Jesus está passando. Eu gostaria que a igreja estivesse orando neste momento. O Senhor Jesus está passando e está te chamando. Vem meu filho. Vem meu filho, porque eu quero modificar a sua vida. Vem meu filho, porque eu quero ser diferente na sua vida. Vem meu filho, porque eu quero preencher essa busca constante que existe na sua mente. Você já procurou por diversos lugares e ainda não conseguiu satisfazer-se como ser, porque eu não estou presente na sua vida. Venha meu filho, saia desse pedestal. Venha meu filho, deixe essa religiosidade. Venha meu filho, deixe as suas razões, as suas convicções e me aceite. Me aceite como um ser que pode mudar a sua forma de pensar e de agir. Vem meu filho, vem, deixa eu transformar a sua vida para que você possa olhar o outro como uma pessoa importante para você e para mim. Venha meu filho, para que você possa perceber que tem um trabalho a ser realizado por você. Venha meu filho, para que você possa perceber que tem muitas pessoas necessitando do conforto da sua palavra, que você vai levar aos corações dessa pessoa, porque você foi transformado e curado por mim. Jesus está te convidando nesse momento. Nós temos um hino que diz: tal como estás, sem esperar que o coração vai melhorar, mas para a graça em Cristo achar, por fé, venha Jesus. E nesse momento o Senhor está passando, te convidando. E se você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, nós convidamos você para colocar-se de pé. Se você quer fazer um concerto com Jesus, nós convidamos você para colocar-se de pé. Se você quer resolver um problema entre você e o seu irmão, nós convidamos você para colocar-se de pé. Se você quer rever os seus conceitos, os seus valores, as suas certezas, as suas convicções, nós convidamos você para colocar-se de pé. A palavra de Deus está falando ao seu coração. Jesus está passando e está te convidando. Vem meu filho, segue-me, deixa tudo, deixa as amarras, deixa os entendimentos, deixa as coisas que te impedem de viver feliz ao lado do Senhor já aqui na terra, e tendo a convicção e a certeza de que irás gozar plenamente com o Senhor Jesus Cristo no céu. Ali sim será um lugar de alegrias sem frustrações. Aqui nós precisamos ser frustrados para percebermos que necessitamos de Jesus. Pai, neste momento nós tivemos a oportunidade de estarmos na Tua casa, e nós podemos perceber através da Tua palavra que o Senhor tem um cuidado muito grande para conosco, os seres humanos, que nem nós mesmos nos valorizamos. Pai, muitas das vezes nós nos afrontamos uns aos outros como se fôssemos melhores uns do que os outros, ou se os outros fossem piores do que nós. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós com olhos de misericórdia e nos aceita todos como filhos e como irmãos. Pai, obrigado por ter sacrificado o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado, para curar-me de todo o meu pecado, de toda a minha injustiça, pois diariamente eu sou injusto, mas o Senhor tem me transformado, mas o Senhor tem me dado esse espírito de justiça, embora vivendo em injustiça. Pai, ajude-nos a olharmos para o Senhor Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Ajude-nos a olharmos para o Senhor Jesus Cristo como aquele que realmente foi levantado na cruz do Calvário para que ali nós tivéssemos as nossas enfermidades curadas. Ajude-nos a termos a certeza de que os nossos pecados foram lavados na cruz do Calvário. Pai, livra
livrai-nos da nossa culpa, da nossa própria culpa. Ajude-nos a perdoarmos a nós mesmos os nossos erros e depositarmos os nossos pecados na tua cruz, tirando de sobre nós esse jugo que muitas vezes nos oprime. Ajude-nos a realmente nos sentirmos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, nós oramos a Ti. Nós oramos com o nosso coração, nós oramos com a nossa alma, nós oramos agradecidos pela Tua palavra que veio aos nossos corações. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito continue trabalhando nas nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa nos levar aos nossos lares, nos levar aos nossos trabalhos, aos nossos afazeres, cientes e conscientes de que temos o Senhor ao nosso lado e de que tendo o Senhor nós somos vencedores em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.